Jó, capítulo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Uma pessoa, ela foi capaz de ser sincero, de ser reto, temente a Deus e fugia do mal. Eu faço essa pergunta para você. Jó era um homem pecador? Jó, ele sentia solidão muitas das vezes, embora ao redor de filhos, ao lado da sua esposa, mas sempre tem um lado frágil da gente que nós não sensibilizamos. E Jó era um desses. Jó não era perfeito. Jó era pecador. Jó errava. Mas, segundo a palavra, Jó obedecia. Jó, quando cometesse um erro, ele sabia no coração dele que ele tinha pecado contra Deus. E ali ele corria para o altar do Senhor, fazia sacrifícios a Deus em prol do seu pecado. Olha só que história linda. A Bíblia diz que os filhos de Jó, quando se reuniam nos banquetes, uns chamavam os outros e todos faziam aquela cerimônia juntos. Eram uns irmãos unidos, uma família unida. E no coração de Jó, ele sabia que o diabo não estava satisfeito daquilo. O diabo não estava satisfeito com a bênção que Jó tinha recebido. Um homem rico, era o mais rico do Oriente. Um homem que tinha uma família abençoada, filhos lindos. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram as filhas mais belas daquela época. E o coração de Satanás se enchia de furor por saber que Deus tinha dado um tesouro a Jó e ele não podia tocar. Ele não podia, porque Jó estava cercado pelo poder de Deus. Ele era rodeado de proteção espiritual. E um dia, os filhos de Jó estavam banqueteando. Jó se levanta de madrugada e vai para o monte. E ali ele faz um holocausto, prepara um cordeiro e ele sacrifica para Deus, colocando a vida dele e da esposa e também dos filhos, dizendo para Deus: Senhor, esse sacrifício é em favor dos meus filhos. Provavelmente alguns deles tenham pecado contra ti, em atitude, em ações, ou até mesmo verbalmente. Não importa a forma ou a maneira que eles pecaram, eu estou colocando a vida deles na tua presença, para que o Senhor venha purificar. Isso alegrava o coração de Deus, animava o coração de Deus. Para você ver como o Satanás estava tão furioso,
que um dia os anjos foram se apresentar. Você conhece a história. Estava Satanás lá. E Deus pergunta para Satanás: de onde vem? De rodear a terra e de passear por ela. Deus amava tanto a Jó que resolveu expor a Jó para o diabo. Foi. Ele resolveu dizer: viste? Tu viste? Tu viu meu servo Jó lá embaixo? Um homem sincero, reto, temente a mim e se desvia de você. O diabo, não se conformando, disse: também, tu dá tudo a ele, cerca ele de bens e de riquezas, tira tudo que tu deu para ele, para ver se ele não vai pecar contra ti. Deus disse: vai, toca na riqueza, toca na prosperidade, só não toca nele e nem nos seus filhos. O diabo foi. E a gente sabe o que aconteceu. Depois o diabo volta de novo. E Deus diz para ele: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Viste. Homem sincero, reto, temente a mim, se desvia de você. Também tu enche ele de riqueza, prosperidade. Toca no seu bem maior. Toca no seu bem maior. Deus disse: vai, toca. Toca no seu bem maior. O diabo desce furioso. E no momento em que os filhos de Jó estavam banqueteando, comemorando aquele lazer, aquele momento, a paz do lar, a alegria, a fidelidade entre os irmãos, pais, o diabo sopra um vento forte e a casa cai. E mais uma vez o empregado de Jó chega com uma má notícia para a frustração de Jó. Aleluia. Mas mesmo assim, Jó não peca contra Deus. Jó não, castigado da dor, da desilusão, ele fica só adorando. É na dor que aprendemos a adorar a Deus, a entender que o Senhor, Ele tem que ser prioridade nas nossas vidas. Que não seja a nossa riqueza, o nosso bem material, ou até o nosso bem maior, os nossos filhos. E mais uma vez, o diabo não se conformou com a adoração de Jó. Ele está lá de novo, se apresentando a Deus. E Deus mais uma vez faz as mesmas perguntas. Vieste de onde? Da terra de rodear por ela. Viste meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a mim e se desvia do mal. Também tu cercaste ele de bens, de fortunas. Deus disse para ele: tu tocaste na riqueza dele e ele continua me adorando. Tu tocaste no seu bem maior, que são seus filhos, e ele continua me adorando. O diabo disse: pois toca na sua carne, fere ele. Para ver se ele não vai blasfemar contra ti.
O diabo pensa que por sermos tentados por Deus, a gente vai acusar a Deus por Ele estar nos provando. O diabo se enganou de novo. Deus disse para ele: vai, toca na carne dele. Eu só não te dou permissão de tocar na alma dele, porque a alma dele já é minha. Oh, glória. E o diabo desce para fazer os planos malignos dele. E ele toca no corpo de Jó. E a Bíblia diz que Jó fica todo perevento, cheio de tumores. A coisa estava feia. Mas mesmo assim, aquele homem, desde o começo, o homem adorador, o homem sincero, o homem reto, o homem temente a Deus, e se desviava do mal, estava adorando ao Senhor de joelhos, assentado. E ali não tinha mais nada. Ele olhava para um lado, para o outro, e só via destruição, desolação. Ele não tinha mais os seus filhos para lhe consolar. Tinha apenas uma esposa murmurenta que não compreendia os planos de Deus. Deixa eu só acrescentar aqui uma coisa, abrir aqui um parênteses. Preste muita atenção com quem você vai casar, porque lá na frente você pode se arrepender e será tarde demais. Eu só digo isso. E ali ele se coçando com um caquinho de teia, que foi o que sobrou. Chega sua esposa murmurenta e diz: tu ainda obedece esse Deus? Depois de tudo que aconteceu contigo, tu ainda obedece? Tu ainda adora a Ele? Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Isso é coisa que uma esposa que deveria estar ali ao lado do seu esposo, lhe dar apoio, ser o porto seguro dele, ela fala palavra áspera e ainda manda o cara morrer. Ora mais antes de casar. Ora mais. Não se precipite no seu casamento. O casamento é o bem maior. Deve ser o tesouro da nossa vida. E a Bíblia diz que Jó olha para ela e diz: tu és uma louca. Falas como uma louca. Porventura Deus nos deu e Ele não poderia tomar? Não era meu, era de Deus. E se Ele me deu, Ele pode levar. Espírito de adorador. Se você é um adorador, você vai entender que em todas as formas da sua vida que Deus vai te consolar, te fortalecer e te sustentar. E a Bíblia diz que Jó continua a sua obediência e os seus falsos amigos, que também deveria ser uma coluna forte para ele, naquele momento de dor, né? Foram pessoas que lançaram palavras de maldição, palavras de dor para Jó. Mas mesmo assim Jó não se intimidou com as suas palavras. Ele continuou com seu espírito de adoração. E eu vou encurtar essa mensagem dizendo que Jó, pela sua obediência, por ser uma pessoa temente e por se desviar do mal, por não aceitar os pratos de Satanás, a Bíblia diz que Deus restituiu tudo que Jó tinha.
Se ele tinha 1000 jumentas, ele tinha um dobro. Se ele tinha 2000 camelos, tinha um dobro. Se ele tinha não sei quantas quantidades de ovelhas, de milhares de ovelhas, Deus multiplicou. E a Bíblia diz que Deus lhe deu, com a sua esposa murmurenta, outros filhos, bem mais lindos do que antes, do que os que tinha antes. O resultado está aí. O resultado de uma obediência, o resultado de ser temente, o resultado de ser sincero, de ser reto, foi isso aí que Jó conquistou. Jó conquistou tudo que ele tinha, porque ele não lançou palavras de maldição a Deus pelo que estava acontecendo com ele. Muito cuidado. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo muito cuidado, meus irmãos, para quando Deus estiver te provando, você não lançar palavras de maldição contra ele, dizendo para ele por que você me colocou nessa situação, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando por isso. Não. Digo, Jesus, eu não entendo o que está acontecendo, mas me ajuda a te adorar no momento dessa dor. Amém? Receba essa palavra no seu coração e que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém? Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha esse vídeo para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus.